Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. E para quem não sabe, pessoal, quem fala com vocês aí é Empreendedor Sem Ponto, né? E fazemos esses vídeos justamente porque temos um propósito. E qual que é o propósito, pessoal? O propósito é alcançar você que quer abrir sua loja de ferragem. O propósito é alcançar você que precisa de conhecimento sobre a área. O propósito é trazer até você o conhecimento que eu acho importante, pessoal. E hoje eu quero falar com vocês uma coisa. E alguém pode até dizer, não faz parte do conhecimento de loja de ferragens. Faz. E você vai ver que tem tudo a ver. Pessoal, é o seguinte. Por que os Estados Unidos é o país que faz justiça para as outras nações? Por quê? Mas os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos. Pessoal, é o seguinte. Os Estados Unidos, vocês sabem como que começou, né? Começou através das 13 colônias e foi fruto, então, da reforma gloriosa, né, que aconteceu na Inglaterra, onde surgiram banqueiros, onde surgiu industriais, onde surgiu tantas outras coisas. E dali tinha um pessoal que era condenado, então, a sair, né? Que não podia ficar mais na Inglaterra por causa das religiões, por causa dos conflitos religiosos, né? E então foram o pessoal povoar as 13 colônias. Diferente do Brasil, viu? O Brasil foi apenas explorado e os Estados Unidos foi colonizado, tá? Colonizado. E os Estados Unidos então passou a ser a nação escolhida por Deus para fazer justiça às outras nações. E alguém pode até dizer, eu não gosto dos Estados Unidos. Pessoal, eu admiro os Estados Unidos, viu? E eu quero dizer alguma coisa até aqui em inglês. Congratulations, United States of America. I love you. I love United States. Eu gosto dos Estados Unidos. Eu amo os Estados Unidos. My dream travel United States, New York. Ok? Pessoal, meu sonho um dia seria ir para os Estados Unidos, Nova York, tá? Mas olha, pessoal, por enquanto Deus não permite e eu tenho que ficar no Brasil, tá? Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque todas as influências que existem no comércio, todas as influências que existem, pessoal, na nossa sociedade, é fruto, então, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a nação, então, que passou por muitos problemas, desde a sua colonização, né? Desde a sua emancipação, até nos dias de hoje. Não deixa de ser, então, a nação escolhida por Deus. E só para vocês terem ideia, os Estados Unidos foi a nação que, quando foi proclamada a sua independência, certo? Não foi assim uma briga, como aconteceu no Brasil, da elite, com a sua família. Não, não, não. Os Estados Unidos mesmo, os povos lá, foi que decidiram, não queremos mais pagar imposto, vamos ser uma nação, e acabou. E levaram o quê? Para o dia da independência, a Bíblia, disseram, Deus nos deu essa liberdade, Deus nos deu essa independência, Deus nos deu direito. Pessoal, onde que fala então na Bíblia sobre os Estados Unidos? Pessoal, não tem assim uma base assim muito grande, uma referência, mas tem, por exemplo, assim, uma evidência de que os Estados Unidos a nação que Deus escolheu para fazer justiça sobre as outras nações. Ou seja, as outras nações não têm capacidade de julgar eles mesmos. Não tem. Mas os Estados Unidos têm. Ah, mas os Estados Unidos já errou tanta vez. Já. São homens. Mas os Estados Unidos fazem uma coisa que nenhuma outra nação faz. Eles têm a autoridade que Deus deu para julgar as outras nações. E eu vou mostrar para vocês então aqui quem é os Estados Unidos então, tá? Aqui, ó, em Apocalipse no capítulo 12 e no versículo 14. Tem uma referência aqui sobre parte da grande tribulação que mostra sobre essa nação com poder, que diz assim, ó, e foram dadas, aqui, ó, 12 e 14, ó, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca
atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Certo? E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Pessoal, seguinte, eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual que é o símbolo do exército dos Estados Unidos? Hã? É uma águia, tá? É uma águia, certo? Então tem evidência de que os Estados Unidos é essa mulher, tá? E o exército, então, é a águia, ok? O exército, então, ou seja, a águia, então, é o exército dos Estados Unidos. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, os Estados Unidos, no ano de 1990, se não me engano, acho que foi, né? Eu não tenho certeza. Mas vocês inscritos aí pode me ajudar. Parece que foi nos anos 90. Os Estados Unidos, então, capturou um ditador do Panamá, tá aqui o nome dele, Manuel Noriega, né? Era um ditador que queria mandar, que queria matar, que queria destruir o Panamá. Então os Estados Unidos invadiu lá o Panamá e capturou ele, né? E fez justiça desse indivíduo. Não sei o que aconteceu, se matou, se prendeu, ou seja, ficou preso por um período de tempo. Parece que é bem no lugar que o Maduro está preso, né? Por quê? Porque os Estados Unidos é a nação que Deus deu poder para julgar as outras nações. Tem a capacidade para fazer isso. Outra nação não faz, mas os Estados Unidos faz, certo? E há poucos dias também, o que aconteceu nesse ano? Nesse ano aí de 2026, início de 2026, né? Dia 3 de janeiro, captura do ditador Maduro, né? Olha aqui, ó. Maduro, então, da Venezuela, presidente da Venezuela, que se diz presidente eleito, mas não foi, você sabe disso, né? O que aconteceu, né? Ele se aproveitou da autoridade e corrompeu as eleições, né? E se declarou-se presidente. Várias nações não aceitavam ele ser o presidente, não reconhece até hoje ele ser presidente da Venezuela. E vocês sabem a sacanagem que o Maduro fazia na Venezuela, né? Vocês sabem, né? Ele achava que ninguém mandava, que era ele, e a palavra dele que valia, e acabou. Ele achava que não tinha ninguém acima dele, né? Mas não é bem assim, todo ditador pensa isso, tá? Se você é ditador aí na igreja, você congrega, em algum lugar, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque acima de você tem outra autoridade, certo? E Deus usa até os Estados Unidos para pegar você aí, se quiser. Pessoal, é brincadeira, tá? Mas é sério, tá? Os Estados Unidos, então, é a nação escolhida por Deus para fazer justiça sobre as outras nações, ok? E o que mais que eu posso falar para vocês sobre os Estados Unidos? Os Estados Unidos, pessoal, é a nação então que abençoa Israel, né? Quem abençoa Israel será abençoado, e quem amaldiçoa Israel será também amaldiçoado, tá? E os Estados Unidos, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é a nação mais abençoada e próspera que tem. Eu já disse para vocês e falo, todas as influências que existe no Brasil, academia, comércio, cinema, é tudo influência americana. Computador é tudo influência americana, certo? É tudo dos americanos, certo? Então nós devemos então reconhecer isso, tá? Devemos reconhecer isso. Tem gente que tem que falar, mas você puxa saco demais dos Estados Unidos. Não, eu não puxo saco dos Estados Unidos. Eu simplesmente estou dizendo a realidade, tá? É preferível, pessoal, nós ter influência americana no Brasil do que nós ter influência... Vocês sabem de quais povos que eu estou falando, né? Vocês sabem. Não posso falar aqui porque senão o YouTube vai barrar o meu vídeo, mas existe muitas maus influências lá no Oriente Médio, e vocês sabem, tá? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Então, muito cuidado, tá? É preferível você ter influência americana na tua vida, na nossa cultura, do que ter determinadas influências, ok? E, pessoal, os Estados Unidos, então, é um país, pessoal, que ele faz isso. Ele não está simplesmente fazendo por querer, ou seja, por vontade própria. Não, estão fazendo por uma motivação muito grande, tá? E qual que é a principal motivação dos Estados Unidos de invadir a Venezuela? Pessoal, o principal motivo dos Estados Unidos de invadir a Venezuela, pode ter certeza que é interesse também de petróleo. Beleza, o homem vai com seu interesse em tudo. Mas acima disso está a vontade de Deus. Ou seja, Deus está dando autoridade para os Estados Unidos fazer isso. Por quê? Porque Deus é Deus de justiça. E Deus não vai descer do céu e dizer o seguinte: eu estou fazendo justiça com vocês, eu vim aqui para fazer justiça. Não, Deus usa quem Ele quer, né?
Então eu acredito que Deus então está usando os Estados Unidos para fazer justiça, sim, na Venezuela contra uma pessoa que abusava do povo, certo? O povo estava morrendo de fome e ele comendo carne cara, churrasco caro e charuto caro, certo? Lá na Turquia. Só para vocês terem ideia, já está errado. Uma pessoa que tomou as empresas petrolíficas que estava lá na Venezuela, confiscou os bens, acabou com as empresas e transformou todas aquelas empresas em estatal da Venezuela. Pessoal, tá errado, tá errado. Tá totalmente errado. E o povo então ficou na onde? Na miséria. Na miséria. E vocês acham que é justo uma pessoa dessa ficar no poder a vida toda? Não é. Então, resumidamente, os Estados Unidos é a nação que Deus usa para fazer justiça, então, onde não tem justiça, tá? E alguém diz, mas o que tem a ver com o comércio? Isso tem tudo a ver, porque loja é influência americana, certo? Influência americana, pode ter certeza. Que se essas coisas chegaram aqui no Brasil, se essa ideia de loja chegou aqui no Brasil, chegou por causa dos Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos, então, é o modelo para todas as nações, tá? Se você não concorda comigo, você tem todo o direito de não concordar, mas fica sabendo. Todos os modelos no capitalismo que existe são influência americana. Então nós não podemos jamais criticar os Estados Unidos. Nós temos que reconhecer que os Estados Unidos é a nação que Deus levantou para fazer justiça a outras nações. Resumidamente, a nação que Deus usa para julgar as outras nações, certo? O Donald Trump capturou Maduro? Capturou. Você é a favor? Sou a favor. Sou a favor. Congratulations, Donald Trump. Você é um grande herói. Ah, você é um grande herói. Parabéns, Donald Trump. Congratulations, Donald Trump. E eu faço esse vídeo, pessoal, para mostrar para vocês que a influência americana existe. Existe. Tanto na justiça, como também no comércio. Tá? E essa política internacional, o que tem a ver com o comércio? Pessoal, de agora em diante, vai começar a ter sobra de combustível. Antes não tinha. A Venezuela estava fabricando pouco combustível lá nos seus barris. Estava sendo explorado pouco. De agora em diante vai explorar mais. Então o que vai acontecer? Tende a baixar, certo? Tende a baixar o petróleo, o combustível tende a baixar para nós brasileiros. Então não foi uma boa do Trump ter invadido a Venezuela? Foi uma boa, certo? Foi uma boa sim. Então isso, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que antes de você criticar os Estados Unidos, você lembra que os Estados Unidos foi chamado por Deus, tá? Os Estados Unidos é chamado por Deus para fazer justiça, certo? E aliás, pessoal, eu gostaria tanto que o Donald Trump fizesse uma justiça em um país, tá? Você sabe qual país que eu tô falando? Pessoal, eu não posso falar aqui, porque senão vocês sabem, né? Daqui a pouco sou eu que você também condenado, tá? Mas eu gostaria que o Donald Trump fizesse justiça em um país. Você que é inteligente, você sabe qual país que eu tô falando para vocês, tá? E outra coisa, o que pode acontecer de agora em diante? Pessoal, a esquerda começa a enfraquecer no Brasil, tá? Ou melhor, a esquerda na América começa a perder a força diante dessa invasão do Donald Trump na Venezuela e dessa captura, então, do Maduro, certo? Então, antes de você criticar a Venezuela, ou melhor, antes de você criticar os Estados Unidos, fique sabendo disso que eu estou falando para você então, tá? Os Estados Unidos é a nação escolhida para fazer justiça às nações, ou melhor, julgar as nações. Ok, pessoal? Deixa então isso aí para você hoje no nosso canal. Valeu, pessoal, é nóis. E pessoal, e antes que eu finalize o vídeo, eu havia esquecido aqui de falar sobre um ditador que foi capturado também pelos Estados Unidos, né? E quem foi ele então? Saddam Hussein, né? Saddam Hussein capturado no final de 2003, então, para os Estados Unidos, lá do Iraque. Grande ditador do Iraque, né? Que também deu uma de bonzão, que achava que podia fazer o que queria, porque ele era o ditador e ninguém mandava, ele mandava, matava a pessoa, fazia o que queria, e o povo sempre na miséria, né? O povo sempre sofrendo. O que os Estados Unidos fez? Invadiu o Iraque, capturou Saddam Hussein, e alguém diz, mas tá errado, os Estados Unidos capturou por causa do petróleo.
Os Estados Unidos capturou por causa de interesses. Pessoal, o homem tem seus interesses, certo? E a Bíblia também diz que todo homem é por si só vaidoso, tá? O homem tem seus interesses, sim. Mas o maior interesse foi o interesse de Deus em fazer justiça. Os Estados Unidos, então, é usado por Deus para fazer justiça. Contra Saddam Hussein foi sim, tá? E sem falar também em outra pessoa. Quem? Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden também foi o grande terrorista que os Estados Unidos capturou, né? Os Estados Unidos capturou Osama Bin Laden. E eu vou mostrar para vocês aqui então a foto dele, né? Vocês sabem, aquela história lá da Torre Gêmea, né? Bin Laden. Né? Vocês sabem que aconteceu tudo, né? E não tem nem foto aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Vocês sabem quem é a figura que eu tô falando, tá? Osama Bin Laden, ok? Então os Estados Unidos é os Estados Unidos porque é a nação que entendeu o seu papel, ok? O seu chamado. Valeu, pessoal? É nós então.